saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata clareando a imensidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção e a lua cheia a nos nascer no coração. No sertão se faz luar. Parece até que é uma da lua que descanta, escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado a minha terra e dormindo de uma vez, ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. É uma grande alegria para nós termos essa casa que nos recepciona, que nos propicia oportunidades fantásticas, primeiramente para a gente aprender o que é o amor. Que quando nós estamos conhecendo a doutrina espírita, nós estamos tentando sempre entender o que é que Jesus quis nos dizer. E é isso que a casa de Jesus sempre apregoou. E eu tenho que dar um testemunho pessoal da espiritualidade dessa casa. É uma coisa espetacular, porque essa casa funciona apesar de nós, né? Graças à espiritualidade, não é, Ricardo? E nós tivemos, já nós que estamos aqui há tanto tempo, nós já tivemos tantas experiências maravilhosas com esses nossos irmãos, que é uma coisa, é inexplicável de fato. Só quem vive aqui, quem já teve oportunidade de sentir de perto esses irmãos queridos, sabem do que eu estou falando, mas muitos de vocês sabem. Mas eu não vim aqui para falar disso hoje, eu vim aqui para falar sobre passe. E o Divaldo, ele fala que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Eu confesso para vocês que a minha ideia de falar sobre o passe eu acho que nós
todos nós, devemos dar ao passe uma importância maior do que costumeiramente nós damos. Eu percebo que algumas vezes nós banalizamos o passe. Você fala, acho que eu vou lá na casa de Jesus tomar um passe hoje. Eu não estou fazendo nada mesmo. Eu vou lá. Outras vezes falam, eu preciso ir, porque toda semana eu vou. E se eu não for, parece que eu não vou ficar bem. E eu gostaria de entender melhor, que nós pudéssemos compreender um pouco melhor o que é o passe, para que a gente usasse-o com bastante cuidado, com bastante preparação, com bastante seriedade. O passe, ele sempre tem o objetivo de trazer reequilíbrio orgânico, reequilíbrio psíquico, perispiritual e espiritual. Talvez para alguns de vocês que não estejam habituados aos termos espíritas, algum desses termos aí, perispírito ou espiritual, fiquei meio confuso. Mas nós vamos tentar aprofundar um pouco mais no entendimento disso, para facilitar para a gente a compreensão disso tudo. O passe, ele tem algumas funções primordiais. Ele tem esse mecanismo de asepsia, ou seja, quando nós estamos recebendo um passe, está sendo limpa a nossa psicosfera, a nossa aura, o nosso campo de energia. Então, a asepsia na limpeza do campo vibratório para o recebimento das energias salutares. Ou seja, para que a gente possa receber uma energia nova, sã, é necessário que nos limpemos das energias impuras. Porque é a mesma coisa que a gente querer colocar água limpa numa água suja. Ela vai continuar suja, não é? Então é importante que nós façamos essa asepsia. É o passista quem promove nesse momento, mas nós temos a nossa parte e nós vamos tocar nisso já já. Para que possamos receber, e receber em grande quantidade, e deixando colado em nós essa energia que nos foi doada. Ele também é revitalizador, ou ativante, ele compõe as energias perdidas. Quando nós, por pensamentos difíceis que nós mantemos, que nós alimentamos, pensamentos negativos, etc. Quando a gente está de baixo astral, de maneira geral, a gente tem perdas energéticas. Então o passe, ele vai ter essa função de nos reenergizar. Ele tem a função de ser dispersante. Eu sempre digo, para quem é meu aluno já ouviu falar, que eu acho que esse termo ele é impróprio. Quando a gente fala de um passe dispersivo, para quem estudou passe, fala de passe dispersivo. Eu acho que esse termo ele é impróprio, ele devia ser distributivo. Então, quando fala dispersar, que eu digo de distribuir, porque quando se dá um passe dispersante, a função dele é fazer com que as energias que estejam concentradas num determinado ponto, elas passem a circular pelo corpo todo, por todos os centros de força. Então essa é a função do passe chamado dispersivo, que o Fausto chama de distributivo, né? Fazer com que essas energias circulem tranquilamente. Então essa é uma das funções do passe. A doutrina espírita nos chama a atenção, e a mim particularmente me chamou quando eu a conheci, é porque ela nos exorta a termos a fé raciocinada. Ou seja, a gente entender por que é que as coisas acontecem como elas acontecem. Não nos submetermos a dogmas, não aceitarmos as coisas, é assim porque é assim. Então a doutrina nos exorta que nós estudemos, para entendermos as coisas que estão nos acontecendo, ou que já nos aconteceram. Tudo tem uma razão de ser. Então, a fé que nós temos é aquela fé de que qualquer adversidade que nos aconteça, nós vamos tentar buscar a causa.
ou entender o que é que ela está tentando promover em nós. Absolutamente nada é em vão. Tudo que nos acontece tem um propósito, não é? E essa é a fé raciocinada. E eu quero raciocinar com vocês a respeito do passe. Porque quando a gente entende as coisas racionalmente, fica muito mais fácil de praticarmos e de aplicarmos na nossa vida esses princípios. Porque eles não são jogados ao vento. Nós compreendemos o mecanismo. E aí a gente pode usufruir melhor disso. Então, por conta dessa fé raciocinada, a gente sabe que existe um fluido cósmico universal. Tudo que é material deriva do fluido cósmico universal. Nosso corpo físico é uma matéria densa, condensada. É um dos estados desse fluido cósmico. Então, para a gente ter um exemplo mais palatável, hoje está um bom dia para comer um bolinho de chuva, não está? Para a gente fazer um bolinho de chuva, o que você faz? Você faz a massa. Eu sou um exímio cozinheiro. A minha mulher ficou sem fala ali agora. Ela não sabia disso. Mas você faz a massa, não é? Um bolo de massa. Depois você vai desprender um pedaço daquela massa para fritar. Muito bem. Imaginemos que aquela massa toda fosse o fluido cósmico universal. Uma parte se separa desse todo e forma os elementos materiais. Nós somos formados dessa forma. Somos uma parte do fluido cósmico universal condensado. Agora observe o seguinte: fluido cósmico, o próprio nome já diz que ele é fluido, quintessenciado, sutil, matéria densa. Existe um caminho entre um e outro. A matéria não se condensa abruptamente. Não é o único estado existente. Então existe uma série de estados entre a matéria extremamente sutil, o princípio do material, que é o fluido cósmico, seria só o princípio, até a matéria densa, o corpo físico, por exemplo. Então, dentro desse espaço, que seriam os fluidos, esse espaço é um espaço fluídico, entre o fluido cósmico universal e a matéria. Eu estou querendo frisar que é fluido, porque o passe, ele exerce a sua função na zona fluídica. Ele é um fluido que é direcionado para nós, para a nossa parte fluídica, porque além da parte material que nós temos uma parte fluídica, que aqui no meio espírita, quando nós estudamos a nossa composição, nós nos subdividimos em 3 partes que são indissociáveis. Mas didaticamente, para que possamos compreender, nós dividimos em 3 partes, que é o corpo físico, o espírito e o perispírito. O perispírito é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Ok? Então, o perispírito, ele é uma matéria muito sutil. Nós não conseguimos ver. Alguns médiuns que têm vidência, eles conseguem ver o perispírito, tanto de espíritos desencarnados como de encarnados. Quando tem aquelas pessoas que falam, tem uma pessoa que vê a aura do outro, o que ele está vendo é a manifestação do perispírito. Então isso é uma possibilidade de se ver. E quando tem médium que vê espírito, ele está vendo o perispírito do espírito. É esse corpo sutil, leve, que é o retrato do nosso corpo físico, e que, quando nós adoecemos, em primeiro lugar, quem adoece é o espírito. O espírito, quando não aceita alguma coisa, qualquer coisa que lhe aconteça em sua existência, que não consegue trabalhar legal com isso, ele reflete no perispírito esse sentimento. Lesiona o perispírito, adoece o perispírito. Então vamos dizer que tem uma tristeza muito grande. O espírito está sentindo uma tristeza muito grande.
reflete na região cardíaca do perispírito essa tristeza. Só que, como nós somos um só, espírito, perispírito e matéria, essa repercussão que aconteceu no perispírito vai refletir no físico, que é o que nós chamamos a somatização da doença. Quando nós trabalhamos com o passe para a cura das pessoas, o que se faz? Se repõe no perispírito. Vamos supor, continuando naquele exemplo da tristeza. Então o passe vai repor naquela região cardíaca que ela está, se a gente tivéssemos a possibilidade de tirar uma foto Kirlian do nosso perispírito e observarmos, aquela parte ela estaria enegrecida. Então o passe vai fazer a reposição das energias naquela região. E ele vai voltar a brilhar, vai voltar a ficar claro novamente. Essa é a função do passe. Para que a gente entenda melhor ainda, a gente estuda sempre. Eu não vou dar uma aula completa disso aqui, porque nós sairíamos muito tarde. Eu só estou dando uma passada para a gente ver se conseguimos ir caminhando e entendendo o que nós estamos falando. Os centros vitais, também chamados de chakras, que é uma palavra de sânscrita, que significa roda, círculo, disco, centro, plexo, é dos Vedas, de 5.000 anos antes de Cristo. Já se tinha o conhecimento desses centros de força ou chakras. Eles são centros de captação, armazenamento e distribuição da energia vital. Ele tem um formato cônico e vamos supor que o funcionamento normal dele seria mais ou menos com essa abertura. É só um exemplo. Quando nós sentamos para tomar um passe, a gente veio disposto a receber o passe, não é isso? Então essa predisposição ela faz com que esse centro de força ele se abra. É uma bocona que ele vai abrindo para poder absorver aquilo que ele vai ser enviado. Então, por isso que eu estou dizendo ali que eles são centros de captação, ele capta as energias que vão lhe ser enviadas. O passista, quando ele se dispõe a dar o passe, que ele vem aqui, ele chega antes que todo mundo, ele ora, ele se prepara para isso, acontece a mesma coisa. Os seus centros de força se abrem para doação, para que possa expelir muitas das energias que o passista possui para atingir o assistido. Então ele também é distribuição dessa energia vital. E ao mesmo tempo, quando ele recebe essa energia, ele guarda. Para poder o corpo espiritual e o corpo físico se utilizarem, se beneficiarem dessa energia. Então é para a gente entender tecnicamente todo esse processo. A gente vai ver que depois nós vamos ligar, alinhavar tudo isso, como vai facilitar o nosso passe. Então, o nosso corpo inteirinho é repleto de centros de força. Inteirinho. Mas nós estudamos os principais centros de força, que são 7. Que são... Eu tenho um outro slide que mostra onde eles estão, que é esse aqui, ó. O chakra coronário, que fica aqui mesmo, na coroa, por isso é o coronário, no centro da cabeça. O frontal, aqui na testa. O laríngeo, na garganta. O cardíaco, na região aqui do peito do coração. O plexo solar, no estômago. O esplênico, aqui embaixo do umbigo. E o genésico, nos órgãos genitais, também chamado de básico. Então eles têm relação direta, o coronário com a mente, com a consciência. É através do coronário que nós recebemos as intuições, que nós nos relacionamos com a espiritualidade maior, quando eles nos mandam mensagens, etc. Quem recepciona isso é o nosso centro coronário. Os passes
dados pela espiritualidade sobre nós. Quando nós fazemos uma prece, quando nós estamos lá no nosso lar e fazemos o evangelho, nós recebemos passes da espiritualidade. Quem recepciona esses passes é o centro coronário. Aí temos o frontal, que ele é o responsável pelas percepções, e na mediunidade ele é utilizado nas intuições. O laríngeo, que é da criatividade, e que na mediunidade, quando o médium dá uma comunicação de um espírito e ele fala, é esse chakra que é utilizado para que ele possa falar. Por isso que aquele que frequenta um trabalho mediúnico, algumas vezes o médium que está se iniciando, se desenvolvendo, o doutrinador, o dirigente de trabalho chega perto e coloca a sua mão aqui na região da garganta, quando o médium está com dificuldade de falar, o que é perfeitamente natural, porque ele está recebendo pensamentos outros que não lhe são comuns, e ele fica temeroso de falar, ele trava. Então o dirigente ele coloca a sua mão sobre essa região, ativa esse centro de força e facilita a comunicação do médium. O cardíaco é o responsável pelas emoções e é ele que promove a cola psíquica. O que é essa cola psíquica? Quando o passista se dispõe a dar um passe em alguém, ele está emanando os fluidos próprios. É o magnetismo, é o fluido animal. Nós poderíamos perguntar, mas não era mais fácil a própria espiritualidade já dar o passe? Sim, teoricamente seria fácil, porém, os fluidos espirituais, os fluidos do espírito, eles são de uma sutileza muito maior do que o nosso. Então, quando é um passista que está dando, ele é similar. O fluido do passista é muito similar ao do assistido. Então, é mais fácil de se impregnar. É mais fácil do assistido recepcionar e absorver e guardar esse fluido do que um fluido espiritual. O gástrico, que é esse aqui na região do estômago, ele é usinador. Ele é o principal centro de força daqueles que são doadores desses fluidos, dos passistas. Quando o passista ele já se prepara, ele começa a trabalhar, esse centro ele entra em funcionamento acelerado para ele poder produzir bastante energia para poder doar. E é daí também que saem as energias de cura. O ectoplasma, que é utilizado pela espiritualidade para as curas, é usinado principalmente nesse centro de força. E aí temos lá o esplênico também, que é um produtor, que também é usado para cura, e o genésico, que é o responsável pela procriação, e são fluidos mais densos. Os fluidos eles são absorvidos e metabolizados. Eles circulam pelos diversos centros de força com movimentos circulares de expansão e contração, no sentido vertical e horizontal, e são canalizados segundo o padrão vibratório de cada pessoa. Vamos traduzir isso para um português. Cada um de nós tem um padrão de giro. Os nossos centros de força, eles giram. Estão todos girando. O ideal é que eles sejam todos alinhados e tenham o mesmo padrão de giro. Aí nós estamos equilibradinhos, estamos tranquilos, sossegados. O lance é que, dependendo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, vai afetar um determinado centro de força que ele entra em desequilíbrio. Esse centro de força, em vez de ele girar assim, ele gira o contrário. E o que ele faz? Como existiu uma perda em função do sentimento que nós estamos nutrindo, ele tenta absorver dos outros centros de força as energias que esses têm. Conclusão, nós ficamos todinho desequilibrados. Aqueles dias que você acorda e fala, eu não devia ter saído da cama hoje, é basicamente isso, seus centros de força estão todos desalinhados. Então o passe ele é a transmissão de um fluido curador, de quem o possui para quem necessite. Necessite. Está entendendo, né?
Esse aí é o João de Deus? Não, esse é um passista fazendo uma imposição de mãos. O passista. Semana passada alguém me perguntou: ô Fausto, você acha que o João de Deus, ele curava mesmo ou ele era um charlatão? Eu acho que ele curava mesmo. Uma coisa que é importante que nós saibamos é que o dom mediúnico não tem nenhuma ligação com a moralidade. A pessoa pode ser imoral, mas pode ter um dom mediúnico. Óbvio que quando ele faz um bom uso da sua mediunidade, a qualidade da comunicação, do trabalho é outro, né? Mas então, estou dizendo, qualquer pessoa pode ter mediunidade. Não é necessário que a pessoa seja santa para ter um dom. Como não é necessário que a pessoa seja santa para ser um passista, para ser um trabalhador. Porque eu já cansei de ver gente falar: eu já estou fazendo o 10º curso aqui na casa de Deus. Você não vai trabalhar? Não, ainda não estou pronto. Nunca vai ficar pronto. Essa é uma notícia da noite. Você está pronto, Ricardo? Ninguém está pronto. Está pronto nisso aí? Não? Ninguém está pronto. A gente tem que trabalhar exatamente para exercitar e para ir aprendendo. Então nós nunca estamos prontos. Então o passista, eu quero falar pouco do passista e falar mais do assistido. O passista, ele tem que se preparar para vir dar um passe. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Conhecer tudo isso que eu estou falando e muito mais. Ele tem que estudar os mecanismos do passe, conhecer as técnicas de aplicação de passe. Porque se você não souber técnica, você pode prejudicar o assistido. Eu já cansei de ver em trabalho mediúnico o doutrinador conversando com o médium que está ali naquele momento dando uma comunicação mediúnica, e ele fica assim, ó. Você viu o que aconteceu, né? Fica com a mão em cima do coronário o tempo inteiro. Congestiona o coronário. Quem é médium sabe disso que eu estou falando. Dá a impressão que tem uma tonelada em cima da cabeça do médium. E ele só faz isso por ignorância. Ele não sabe que não pode ficar, principalmente no coronário, não se deve nunca fazer imposição de mãos, porque pode congestionar o assistido e dar um transtorno. A pessoa sai mal, pode ficar com tontura, pode realmente se sentir mal. Então, o passista, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que conhecer as técnicas para ele não prejudicar o assistido. O assistido tem que sair bem, não pode sair mal da casa espírita. Ele tem que se preparar fisicamente. O que é se preparar fisicamente? Fazer uma alimentação leve. Não vai no rodízio no dia do churrasco, não dá certo. Ah, por causa da carne? Não, não é por causa da carne, o fato de ser carne. É que a carne, as comidas pesadas, vão fazer com que o aparelho digestivo, agora digestório, eu sou do digestivo, né, que é antigo, as energias se canalizem para fazer a digestão, ao invés de estar na produção dos fluidos do assistido, para o assistido. Então é necessário que o passista se prepare. Ele se prepare fisicamente e moralmente, que ele controle as suas emoções. A gente se conhece, né? Cada um de nós se conhece e sabe as nossas más inclinações. Principalmente o passista no dia, ou melhor seria no dia anterior, já começa a tentar se controlar para que ele fique em equilíbrio no momento do passe. Na Gênese, Kardec fala o seguinte: pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor, o fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Então eu tinha falado para vocês que o passista, eu estou enjoado de ver, por exemplo, o indivíduo que vai entrar num trabalho mediúnico, algumas vezes até mesmo um passista, vai tomar passe antes do trabalho. Eu vou mostrar para vocês que não tem o menor sentido fazer isso. Vou provar. Por que razão?
Quando o indivíduo vai trabalhar numa casa espírita, ou vai ser ou no trabalho mediúnico ou numa cabine de passe, vamos usar o exemplo do passista. A Madalena é passista. Ela vai chegar no trabalho um pouco antes, vai se preparar, vai fazer oração para dar o passe. Eu me sento para receber o passe. O que acontece? Que é o que Kardec nos explica. Quando a Madalena estender suas mãos e emanar os seus fluidos, que é o fluido animal, o fluido magnético dela, sobre ela tem aquele, vou voltar lá no começo. Quer ver? Aqui. O assistido, o passista, emanando os seus fluidos magnéticos, o fluido animal, sobre o passista estão os espíritos. O que os espíritos fazem? Eles emanam os seus fluidos sobre o passista, para que os fluidos espirituais mesclem-se com os fluidos magnéticos, e eles colocam no fluido magnético as características que aquele assistido, esse assistido aqui, só esse aqui precisa. Cada vez que a gente entra, mesmo que venha aqui nesse salão, na segunda-feira à noite, você entra para tomar um passe, cada vez que você entra naquela porta, existe uma equipe de espíritos fazendo o diagnóstico de cada um de nós. Eles nos examinam, escaneiam-nos e sabem das nossas necessidades. Enquanto nós estamos aqui sentados, esperando a nossa vez do passe, assistindo a palestra, a espiritualidade está preparando o nosso passe. Só o nosso, específico, único. Então quando você se senta, quando o Joãozinho veio aqui e se sentou para receber o passe, esse passe é o passe dele. Então a espiritualidade está despejando o remédio dele sobre o passista. Então são os fluidos espirituais que está passando pelo passista para chegar no assistido. Cada assistido que for receber o passe, o passista recebeu esses fluidos espirituais. Eu não sei quantos passes o passista dá na noite. Aqui na segunda dá um monte, né? Na cabine dá um monte. Eu pergunto para vocês, o passista recebendo essa quantidade de fluidos espirituais durante todo o transcorrer do trabalho, ele precisa de passe? Tem sentido tomar passe? Não tem sentido. Está fazendo um mau uso de uma energia maravilhosa, valiosíssima, não é? Que poderia, porque o que acontece? Vamos ser francos. O passista ele está aqui para dar o passe. Ele olha, segunda-feira à noite, 232 pessoas esperando para tomar passe. Ele fala, bom, nós estamos em 10, vou ter que dar 23 passes. Vou ter que dar uma acelerada, não posso descarregar muito. Não é? Ele tem que controlar, dosar a sua emissão fluídica. Se ao invés dos 230 tivesse só os 30 que realmente precisam, ele poderia dosar cada um dos seus passes de acordo com a necessidade do assistido. Então o que muitas vezes a gente observa é que existe um mecanismo de doação e de recepção do passe. Por quê? Vamos supor que esse indivíduo precise de 5 minutos de passe, não de 1 minuto e meio. Porque cada um é cada um. Cada um tem sua necessidade específica. Pode ser que entre alguém que precise de 30 segundos. E tá bom, faltava um pouquinho só. E o outro precisa de muito. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que dosar e analisar o quanto nós estamos precisando do passe. Eu preciso tomar passe? Nesse caso que eu falei dos trabalhadores,
Não faz sentido. O mesmo exemplo que eu dei para o passista, eu posso dar para o médium de psicofonia, de incorporação. Porque quando o médium está ali preparado, se concentrado, ele entra no estado alterado de consciência para poder dar uma passividade, a espiritualidade está ao seu lado, envolvendo o médium. O seu mentor, os seus mentores, estão ali envolvendo o médium com seus fluidos. Então, mesmo que o espírito que venha seja um espírito muito necessitado, que entre na psicosfera do médium e consuma, e ele consome muita energia do médium nesse momento, ainda assim, o médium está recebendo uma enorme quantidade de fluidos espirituais. Não tem sentido, então ele toma passe. Nem antes e nem depois. Porque um outro erro que algumas vezes alguns médiuns têm, acaba o trabalho, ele se descansado porque deu algumas comunicações, porque os espíritos levaram toda a minha energia. Não levaram toda. Eles usaram um pouquinho da sua energia por alguns momentos, mas depois de 2 ou 3 minutos, via de regra, você se recompõe. É só o tempo de você se desligar daquela energia, daquele espírito, pronto, se recompõe. Um bate-papo no final do trabalho, um copinho d'água, vai para casa, dorme, que se acorda zerado. O dialogador, ou doutrinador, como queiram, que é aquela pessoa que conversa com o espírito quando ele dá uma comunicação, é a mesma coisa. Porque o doutrinador, o dialogador, ele recebe intuição. De quem que ele recebe intuição? Dos bons espíritos. E o que os bons espíritos estão fazendo? Estão do seu lado durante todo o trabalho, transmitindo para ele suas boas energias. Então, é outro que não precisa tomar passe nem antes e nem depois. Vai dar o que ele precisa. Todo mundo entendeu o que ela perguntou? Ela perguntou o que os espíritos vão fazer com relação a esse assistido que foi sem necessidade. Se ele não precisa de nada, não vai ser dado nada. Ele vai receber o fluido magnético, principalmente do passista que não sabe, né? Então o passista está gastando o seu fluido com aquilo lá. Isso aí popularmente a gente fala gastando vela boa com defunto ruim, né? Mas não é mais ou menos isso? E ele não tinha necessidade. Nós assistidos. Observem que eu disse que quando a gente entra pela porta para receber o passe, nos é feito um diagnóstico. Eu já várias vezes vim aqui na casa durante o dia e eu observei pessoas que param o carro na esquina, desce correndo com o celular na mão, né? E entra, você me vê uma ficha? Obrigado, põe no bolso, vê a ficha, senta, continua com o celular na mão trabalhando. Número 37, sou eu, põe o celular, entra, senta, toma o passe e sai. Obrigado, Deus lhe pague. É uma sacanagem. Verdade. Está tudo errado. Está tudo errado. Não lhe foi dado tempo de ele se preparar para receber o passe. Não deu tempo da espiritualidade fazer o diagnóstico do cara, não revelou a radiografia dele, né? Quando eu disse para vocês que os centros de força eles se abrem para receber as energias, quando você se predispõe a receber a energia. Sinceramente, se você ficar com o celular preocupado com os seus negócios, com os seus compromissos, o seu centro de força não vai fazer nada. Ele vai continuar fechadinho do jeito que estava. Então você vai entrar na cabine e vai receber o passe, mas o seu organismo perispirítico, os seus centros de força, eles não se abriram para receber. Seria mais ou menos que se você parar no posto de abastecimento
e falar assim para o cara, enche o tanque, e não abria o tanque. É basicamente isso. Não tirou a tampa do tanque de combustível, como é que você vai colocar o combustível lá dentro? Então, quando o indivíduo faz isso que eu acabei de relatar, e não foi um exagero o que eu falei, quem veio aqui tomar passe já sabe do que eu estou falando, ou já viu uma situação parecida com essa, né? Não fez nada o mínimo necessário. Sabe, quando você entra na sala, está escrito, desligue o celular, fique em prece, faça silêncio. Tudo isso faz parte. Você precisa se desligar alguns minutos do resto para se fixar em você, no seu interior. É um momento, não é só do passe, é um momento de religação divina. É um momento que você se reserva quando você não está legal durante o dia para voltar a ter Deus dentro de você, de se ligar a Deus. E para se ligar a Deus você tem que se conectar a Deus, mas para se conectar a Deus você precisa se desconectar desse seu mundo de preocupação, das suas fobias, das suas ansiedades, de todos os problemas que a gente carrega. Então é a gente voltar a nossa atenção para a gente, fazer com que os nossos centros de força estejam realmente aptos. Então aquela musiquinha tranquila que fica tocando é para você fechar os olhos, para você relaxar. Esquece, para com tudo. Não chegue em cima da hora. Você vem tomar um passe, venha com meia hora de antecedência. Vou lhes dizer mais. Em determinados casos, se a pessoa vier aqui, sentar meia hora ali e for embora, está resolvido o problema dela. Só o fato de você se desligar um pouco da sua preocupação e você mergulhar, que você vai ficar envolvido num ambiente fluídico propício. Aquela sala de espera ali embaixo é uma coisa maravilhosa de energia, né? Que a gente fica esperando para tomar passe. Senta, experimenta fazer essa experiência. Sente ali, fica uma meia hora, de boa. Você vai tomar passe? Não, obrigado, só estou sentado. Fica ali meia hora, levanta e vai embora. Observem-se, como você vai se sentir muito diferente, muito bem. Essa semana passada nós estávamos conversando a respeito de palestras tal, e falando que eu assisto muita palestra na internet. Perfeito, você vai adquirir conhecimento, etc. Mas tem uma coisa que na internet não tem. Isso que nós estamos vivendo aqui é uma troca de energia. Nós todos que estamos aqui, sei lá, 80, 100 pessoas que estamos aqui juntos hoje, nós viemos aqui por uma razão. Nós estamos querendo aprender alguma coisa, olhar para o nosso interior. Nós estamos buscando o bem, todos nós. Ninguém veio aqui de sacanagem, né? A gente veio aqui em busca do bem. Então imagine, se 100 de nós estamos aqui em busca do bem, que tipo de energia que nós estamos passando para esse ambiente? Nós estamos produzindo energia boa. Para melhorar, a espiritualidade já estava nos esperando. Então, aqui dentro, vocês não imaginam o que tem de espíritos, porque além de vocês estarem assistindo essa preleção, tem mais uns 400 espíritos aqui assistindo também. Eles também em busca do bem. E mais os mentores espirituais. Então, todos nós aqui em busca do bem. Então, nós todos estamos mergulhados numa quantidade fluídica boa, maravilhosa, que na internet não tem. Nós não vamos conseguir absorver isso pelo monitor de vídeo. É estando aqui, mergulhado nisso aqui. Eu sei que, por exemplo, hoje, muitos de nós vai ter uma noite de sono muito legal. Não porque eu estou falando aqui, mas porque nós estamos aqui juntos, nesse ambiente fluídico. Se ao invés de estarem aqui, vocês estivessem por 2 horas lá na Cracolândia, duvido que a noite de sono ia ser boa. Entenderam
onde eu quero chegar? Então, dependendo do lugar que você vai, existe um ambiente fluídico. Não é só a palestra, é o envolvimento todo que isso faz. Então, para que a gente se prepare para receber o passe, hein? Nós também precisamos fazer uma alimentação moderada e frugal. A Nete gosta de alimentação frugal. Redução do uso de álcool, drogas durante o tratamento. Tem pessoas que gostam de tomar uma bebidinha, né? Um aperitivo, cada um dá um nome. Se não consegue parar, tem pessoas que têm dificuldade com as drogas, com as bebidas e não consegue parar. Tente pelo menos no dia que você for tomar passe, não fazer uso. O ideal seria que no dia anterior, vamos supor que você vai vir tomar passe na terça-feira. Não, terça eu vou lá na casa de Jesus tomar um passe. Na segunda você já começa esse regime. Faz uma alimentação moderada e não faça uso de drogas. Conter a irritação, o rancor, o aborrecer-se e o descontrole emocional. Ou seja, não saia para dirigir. Né, Cidinho? Já resolveu bem, né? Evitar conversas fúteis e estéreis. Ah, você viu o que o Bolsonaro falou hoje? Outra, quer dizer, o Lula foi solto, o Lula não foi solto. É umas coisinhas que não vai levar a lugar nenhum, e fica aquela futrica, e a gente só desgasta, não muda nada. Então, abstenha-se disso. Evita dispêndios de energias físicas e mentais. Não faça atividades físicas desnecessárias. Faça o que você tiver que fazer, mas sem exagero. Chegue com antecedência de pelo menos 30 minutos no local do trabalho que você vai. Se você vai tomar passe, embora seja muito rápido, mas não é isso que nós estamos falando. É do tempo de preparação. Chegue antes. Não precisa vir correndo, querendo pegar a primeira ficha que vier. Não, fica de boa. Dá um tempo ali na sala, espera. Se tiver uma preleção, preste atenção na preleção. Ouça. Às segundas-feiras à noite aqui nós temos a palestrinha, ainda tem, né? Antes do passe. Assista a palestra. Fique em silêncio e em prece. Quando a gente fala ficar em prece, tem gente que fala, eu não consigo ficar rezando 30 minutos, Ave Maria. Não, não precisa fazer uma prece decorada. Não é isso ficar em prece. É um estado de prece. É tentar se abster dos pensamentos mundanos, das preocupações do dia a dia e tentar se ligar a Deus. Use esse momento para você, para sua felicidade, para sua paz interior. Eu sempre falo, onde você gostaria de estar? Ah, eu queria estar numa praia, eu conheço uma praia linda, não sei aonde, que tem uma areia branquinha. Vá para lá. A hora que você estiver sentado esperando o passe, vá para a praia. Ah não, eu gosto do friozinho de Campos do Jordão. Vai para Campos do Jordão, pelo amor de Deus. Senta embaixo de uma araucária, se imagina lá. Entendeu? Se transporte para um lugar bonito, para um lugar gostoso e fique. Isso é estar em prece. É você estar bem, é não estar pensando abobrinha, estar pensando coisa legal. Não precisa tirar sapato. As energias que nós estamos falando não é energia elétrica, não precisa dar contato, não precisa dar fio terra. Ninguém vai tomar choque. Não precisa tirar a blusa de nylon porque o fluido não vai atravessar. Vai atravessar. Não precisa passar frio, não precisa, fica normal. Então não tem a menor necessidade de roupas especiais, de tirar sapato. Nada disso. Durante o momento do passe, fique relaxado. Às vezes a gente aconselha, não vai ficar de braço cruzado. Ah, por quê? Porque a energia vai cruzar, não vai circular. Não tem nada disso. É que às vezes você fica com o braço cruzado, com a perna cruzada, você fica tenso. O lance é ficar relaxado.
Pode acontecer de você entrar numa cabine e ter um passista que não estudou. Acontece. Nossa casa tem 44 anos, tem gente que dá passe desde que abriu a casa. E pode ser que ela não tenha estudado. Essa pessoa fala: olha, meu irmão, pense em Jesus e põe a mãozinha para cima. Para quê? Não, porque as energias vão entrar por aí. Não é por aqui que entra. São por todos os poros que as energias entram. Mas não vamos confrontar a boa vontade do passista. Se ele pedir para pôr a mãozinha, põe. Né? O Fausto falou que não precisa. Guarda para você esse comentário. Tá bom? Mas evita ficar todo travado, porque você vai ficar tenso. Então fica relaxado, fica numa boa para poder recepcionar isso daí. Após o passe, está livre? Mais ou menos. Por mais 24 horas continue fazendo tudo isso que era para fazer antes. Não é porque tomou o passe que está liberado. Então já posso sair no trânsito, ali na Jesuíno, já posso mandar o cara para aquele lugar? Não, não pode. Se controle. Né? Evite as discussões, evite tudo mais, alimentação leve, etc. Por quê? Para que você conserve essas energias dentro de você. A gente só precisou tomar o passe porque nós perdemos energia. E por que nós perdemos as energias? Porque nós estávamos meio que destrambelados. Então eu preciso me reequilibrar. E devo manter-me reequilibrado para manter essas boas energias dentro de mim. Para conservá-la. Para eu fazer um bom uso. É necessário que seja assim. O mentor do André Luiz, o Aulus, nos domínios da mediunidade, no livro, ele fala: sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguiremos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Porque o escárnio, o desdém, eu até coloquei a tradução do Aurélio ali, e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Ou seja, aquele indivíduo que chegou no passe, que eu falei que estava lá com o celular, que não se preparou e que entrou do jeito que estava, além dele não ter aberto os seus centros de força, ele não abriu o seu coração. O passe, eu diria para vocês que é quase que inócuo. Por isso que o indivíduo precisa vir toda semana. Por quê? Porque quanto que ele aproveita desse passe? 5%. Ele não se preparou, ele não absorveu toda essa maravilha, esse trabalho da espiritualidade junto com o médium passista. Basicamente foi em vão. Algumas pessoas falam: mas eu não sei se eu tenho merecimento. E é um assunto meio esquisito, né? Será que tem merecimento ou não tem merecimento? O que é merecimento? O merecimento é a consequência do esforço de se melhorar. Se você se esforça, você merece. Agora, se você simplesmente achar que vir a uma casa espírita vai resolver seus problemas, bad news. Más notícias. Não vai resolver sua vida. Nós não fazemos milagres. Não tem como. A cura sempre está dentro de nós. Eu diria, não é só no passe. Qualquer tipo de cura necessariamente passa por dentro de nós. Se você estiver doente, se você for diagnosticado com câncer, e você chegar para o seu médico e falar: doutor, eu estou com o câncer, mas eu vou vencer. Você sabe o que ele vai te falar? Parabéns. Você já deu o primeiro grande passo para a sua cura. Porque é necessário que o paciente queira se recuperar. Agora você fala: não tem mais jeito? Não tem mais jeito. Pode tomar o que for que não vai resolver. É o mesmo. Se você procura uma casa espírita para fazer um tratamento espiritual, qualquer um que seja, e você não fizer a sua parte, imaginar que a casa espírita vai resolver seu problema, não vai. O que o Espiritismo nos faz é nos dar o caminho para a nossa cura, para a nossa melhoria. Ele não vai nos curar.
É necessário o nosso esforço para que nos melhoremos. Então, esse é o merecimento. Você está fazendo a sua parte, você está trabalhando, você está lutando contra as suas imperfeições, ótimo. Você tem merecimento. Então você vai receber o que precisa. Claro que a gente não sabe o tempo para cada um e o que cada um precisa. Mas é assim que funciona. Nos é necessário que nos esforcemos. E uma vez Chico chegou lá em Uberaba, no centro, e viu lá a multidão fazendo fila. Ele falou: o que essa turma está querendo aqui? Ah, eles querem passe, Chico. Eu falei: eles não precisam de passe, eles precisam de pá. Ou seja, precisa trabalhar, precisa pôr a mão na massa. E isso é legal porque abre, pôr a mão na massa, trabalhar, não é só por si, é pelos outros. É fazer o bem, é fazer a caridade, é se doar. Às vezes nós, no nosso egoísmo, eu estou sofrendo, porque tudo acontece comigo, pipipi. Vai ver a vida do outro. Vai ver as dores que assaltam os outros, você vai ver que a sua dor é tão pequena, né? Então, quando você se dispõe a auxiliar, você vai ver que seu problema é pequeno e que dá para lutar e que você consegue superar. Então, é trabalho. O Chico tinha razão nisso. Também nisso. Jesus nos pediu sacrifício. Algumas coisas a gente gosta, mas não pode. Paulo de Tarso falava: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes nós precisamos sacrificar algumas coisas. Renúncia a coisas que não são importantes. Esforço, trabalho para que a gente se modifique, que a gente olhe para dentro de si, a gente reconheça as nossas imperfeições e aquilo que precisa ser mudado. A força de vontade para fazer essa mudança. A transformação moral. Pau que nasce torto morre reto, desde que ele queira. Não precisa morrer torto. Nós podemos nos transformar, nós somos seres mutáveis, nós estamos aqui para nos melhorarmos sempre. Então a transformação moral é a coisa mais importante que nós precisamos fazer. E ter essa atitude de ir para frente, de olhar para as pessoas com amor, com carinho, de fazer o bem, de buscar o nosso aperfeiçoamento moral. Essas são as coisas que Jesus pediu de nós. E que nesta noite Deus esteja nos nossos corações e abençoe os nossos sonhos. Eu agradeço imensamente a paciência que vocês tiveram de me ouvir. Vocês viram que eu me sacrifiquei, né? Deixei de ver o jogo do Corinthians para estar aqui com vocês. Mas eu desejo de coração que vocês saiam daqui bem, que Jesus esteja no coração de cada um. Que na sua casa, quando você chegar hoje, você vai encontrar um ambiente lindo que a espiritualidade está preparando. Que a gente possa ter uma noite maravilhosa, que a gente possa dormir bem, que a gente possa se ver novamente. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.